Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje eu venho te trazer um alerta urgente e extremamente sério. Esse vídeo não é apenas uma reflexão, é um verdadeiro chamado de Deus para a tua vida. O que você vai ouvir aqui pode mudar completamente o rumo da tua eternidade. E é por isso que você precisa assistir até o fim, com atenção e sem pressa. Tenha paciência. Não se apresse para saber quais são os 2 tipos de igreja que você deve evitar. Cada palavra desse vídeo foi preparada com oração, com temor e com zelo pela tua alma. Nada do que será dito aqui é por acaso. Tudo tem um propósito. Tudo tem direção e tudo é um aviso do Senhor para ti. Assiste com calma, com o coração aberto, porque essa mensagem é para você. Se fizer sentido, se tocar o teu coração, deixa aqui nos comentários a tua opinião. A tua participação é muito importante. Inscreve-te no canal agora mesmo, ativa o sininho das notificações e seleciona a opção Todas para receber os próximos vídeos. Deixa também o teu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras vidas. E compartilha com os teus amigos, com a tua família, com todos que precisam ouvir essa verdade antes que seja tarde demais. Agora prepara-te, porque Deus vai falar contigo de forma profunda. Numa época onde tudo parece aceitável, onde a verdade é relativizada e os valores são constantemente deturpados, levantar a voz contra aquilo que muitos ignoram se torna não apenas necessário, mas urgente. Há forças ocultas agindo silenciosamente dentro de ambientes considerados sagrados, onde a aparência de santidade esconde perigosas armadilhas para a alma. Muitos estão caminhando confiantes, acreditando estarem no caminho certo, quando, na realidade, estão afundando lentamente num abismo espiritual disfarçado de luz. Não se trata de mera especulação, e sim de um alerta vital que pode decidir o teu destino eterno. Este texto não é uma crítica banal, mas um chamado à consciência. Se realmente desejas alcançar a salvação prometida por Cristo, há algo que precisas saber antes que seja tarde demais. Não é o que parece. Nem toda estrutura com cruz no topo representa a verdadeira presença divina. Nem todo púlpito é conduzido por servos autênticos. Existem segredos perigosos escondidos sob mantos de piedade, e é sobre isso que te falo agora. A Bíblia adverte que nos últimos tempos, muitos falsos mestres surgiriam, enganando multidões com palavras suaves e aparência de santidade. A palavra já previa que uma parte significativa daquilo que se apresentaria como religião estaria, na verdade, comprometida com o engano. E é exatamente isso que está a acontecer agora, diante dos teus olhos, muitas vezes sem que percebas. São igrejas que funcionam como verdadeiros centros de manipulação emocional, mascarando interesses obscuros sob rituais e cultos aparentemente inocentes. Essas instituições desviam almas sinceras do caminho estreito, oferecendo atalhos repletos de promessas vazias, mas que, no final, conduzem à perdição. O mais preocupante é que essas armadilhas estão a ser apresentadas como bênçãos, e poucos têm discernimento para perceber. É por isso que esta mensagem é tão importante, porque te ama. Deus quer que saibas a verdade. Ele quer abrir os teus olhos antes que caias numa cilada irreversível. A salvação é um dom sagrado e está a ser comercializada por mãos impuras. O inimigo aprendeu a disfarçar-se muito bem. Ele já não aparece com tridente ou ameaças diretas. Hoje, ele prefere vestir-se de líder espiritual, subir ao altar com vestes sacerdotais e usar versículos para distorcer a doutrina. A sua estratégia tornou-se mais sutil, porém mais eficaz. Onde antes havia perseguição aberta, hoje existe engano camuflado.
São igrejas que se dizem cristãs, mas rejeitam completamente o Cristo verdadeiro. Pregam prosperidade, mas ignoram a cruz. Ensinam métodos motivacionais, mas omitem o arrependimento. São palcos e não altares, espetáculos e não adoração. A fé foi substituída por sensacionalismo, a reverência por entretenimento. Milhares vão a esses lugares em busca de solução, mas saem ainda mais perdidas, enganadas por líderes que nunca conheceram o verdadeiro evangelho. E o pior, muitos desses líderes têm aparência de piedade, mas negam a eficácia da santidade. Precisamos acordar. Há uma batalha invisível acontecendo em cada esquina, e muitos não percebem. A guerra espiritual que enfrentamos é real, intensa e devastadora para aqueles que não têm discernimento. O maior perigo não está nas ameaças escancaradas, mas sim na sutileza das mentiras disfarçadas de santidade. É fácil cair nas armadilhas quando tudo parece correto, quando a pregação soa agradável, quando os ambientes religiosos estão decorados com símbolos cristãos. No entanto, por trás dessas fachadas, escondem-se doutrinas criadas para afastar as almas da verdade. Deus jamais compactuou com ilusões e por isso está a levantar vozes que denunciem essas estruturas malignas. Este alerta é fruto do zelo pelo teu espírito. Não ignores o sinal. O tempo do engano está a passar rapidamente e as oportunidades de arrependimento estão a escassear. Se tu desejas ser salvo, é preciso fugir. Sim, fugir sem olhar para trás, dessas duas armadilhas religiosas que têm condenado multidões ao sofrimento eterno. A palavra de Deus declara que Satanás se transfigura em anjo de luz, e os seus ministros se apresentam como servos da justiça. Essa revelação é suficiente para compreendermos a gravidade da situação. Existem instituições religiosas que não foram fundadas por inspiração divina, mas sim arquitetadas por forças das trevas para confundir e iludir. Essas organizações são verdadeiras fábricas de perdição, onde a alma é sufocada por discursos emocionais, promessas ilusórias e rituais sem propósito. Em vez de conduzir o pecador ao arrependimento, conduzem-no ao orgulho espiritual, à falsa segurança, à idolatria moderna. Tudo é feito com aparência de piedade, mas o seu interior está cheio de podridão. Jesus advertiu que muitos diriam, Senhor, Senhor, e não herdariam o reino dos céus. O alerta não é contra quem está fora, mas contra os que estão dentro, porém longe da verdade. A corrupção espiritual tem rosto, tem púlpito, tem cânticos, tem pregações, mas não tem Deus. O que está em jogo não é apenas a tua paz, mas a eternidade da tua alma. Não podes brincar com algo tão sério. A decisão que tomares hoje pode ser o divisor de águas entre a redenção e a condenação. E por isso este texto existe, para abrir os teus olhos e arrancar-te das garras sutis do erro. São muitos os que confiam em líderes apenas porque usam linguagem cristã ou mencionam o nome de Jesus. Mas nem todo aquele que fala em nome de Deus foi enviado por ele. Muitos são mercenários, usando o altar como fonte de enriquecimento. Outros são enganadores, pregando meias verdades para manter multidões dependentes. Há também os que, sem saber, servem ao mal, pois foram iludidos desde o início por doutrinas de demônios. Estes dois tipos de igreja são as mais perigosas porque escondem o veneno sob a aparência de cura. É justamente por isso que precisas conhecer a verdade. A tua salvação depende disso. O inferno está cheio de religiosos, mas o céu só se abre para os que seguem a verdade. Não há neutralidade quando se trata de escolhas espirituais. Ou estás a caminhar para a luz, ou estás a afundar na escuridão. E muitos pensam estar iluminados, quando na verdade estão cegos por um falso brilho.
O que se apresenta como bênção nem sempre é aprovação divina. Há milagres que não vêm de Deus, há sinais que não significam presença santa, há experiências que não passam de manipulação emocional. A fé autêntica está cada vez mais rara, porque muitos trocaram a verdade pelas emoções. Preferem ouvir o que agrada ao invés do que liberta. Escolhem ficar onde são aplaudidos e não onde são transformados. Esse é o ambiente ideal para as duas igrejas malignas que serão expostas no tempo certo. Elas cresceram, multiplicaram-se, dominaram territórios, influenciaram culturas e hoje estão em quase todas as cidades. Por fora, parecem fontes de vida, mas por dentro, abismos profundos onde milhares caem todos os dias sem sequer perceber. E quando despertam, já é tarde demais. Se tu chegas até aqui com o coração inquieto, é sinal de que Deus está a falar contigo. Ele não permitiria que essa mensagem chegasse até ti por acaso. O Pai age de maneira sobrenatural para resgatar aqueles que Ele ama. E o facto de estás a ler essas palavras é prova de que estás incluído nesse plano de salvação. Contudo, para seres verdadeiramente liberto, precisas abandonar qualquer ligação com esses lugares contaminados. A libertação só acontece quando há renúncia. Não se pode servir a dois senhores. Não há como adorar a Deus num altar contaminado. O que muitos chamam de igreja, Deus chama de caverna de ladrões. O que muitos consideram unção, Deus chama de abominação. Por isso, e não basta frequentar um templo, é preciso discernir o que ali se cultua. Nem tudo o que é celebrado em nome de Deus é aprovado por Ele. Há heresias que são aplaudidas, há blasfêmias disfarçadas de louvor, e há dois tipos específicos de igreja que se tornaram porta larga para o inferno. O Espírito Santo está a levantar uma geração de sentinelas espirituais, homens e mulheres que não se calarão diante da apostasia. Vozes proféticas que denunciam, expõem e combatem as distorções que têm sido ensinadas como se fossem verdades divinas. Mas, infelizmente, essas vozes são constantemente silenciadas, desprezadas e até perseguidas, porque falar a verdade incomoda. Desmascarar o erro é perigoso, mas é exatamente esse tipo de coragem que falta em muitas comunidades. Por medo de perder membros, muitos líderes preferem alimentar o erro do que confrontá-lo. E enquanto isso, milhões estão a ser enganados, conduzidos por falsos pastores que transformaram o altar num palco de teatro espiritual. Nesses ambientes, a palavra é usada seletivamente apenas para agradar os ouvintes. A cruz é substituída por promessas de facilidades. O céu é vendido como recompensa automática, sem necessidade de mudança. Tudo é moldado para atrair multidões, não para formar discípulos. A aparência externa impressiona, mas Deus vê o interior. A arquitetura moderna, os louvores contagiantes, os eventos chamativos, os slogans publicitários, tudo isso pode ser utilizado como estratégia para atrair, mas também pode ser usado como disfarce para desviar. Há templos que parecem fortalezas celestiais, mas estão repletos de idolatria, vaidade e engano. Onde deveria haver humildade, há orgulho. Onde deveria haver serviço, há manipulação. Onde deveria haver renúncia, há exaltação do ego. Essas igrejas que se multiplicaram aos montes em todos os cantos do mundo tornaram-se armadilhas perfeitas para os desavisados. Não estamos a falar de denominações específicas, mas de sistemas espirituais contaminados. São estruturas que operam sob o nome de Deus, mas negam o seu poder. Ministram palavras que agradam os ouvidos, mas matam o espírito. E o mais trágico é que muitos confundem movimento com presença. Mas nem toda agitação espiritual vem do alto.
É necessário fazer uma distinção clara entre o que é de Deus e o que é fabricado por homens. A verdadeira Igreja de Cristo é marcada pela simplicidade, pelo arrependimento, pelo amor genuíno e pela santidade. Já as igrejas corrompidas, embora pareçam grandiosas, carecem desses fundamentos. Preferem agradar multidões a agradar o Espírito. Substituem a verdade pelo que dá audiência. Transformaram o Evangelho numa marca comercial, onde a salvação é usada como produto e os fiéis como consumidores. Essa distorção silenciosa tem feito um estrago incalculável. A cada culto, mais pessoas são condicionadas a acreditar num evangelho distorcido, cheio de promessas materiais, vazias de transformação interior. E enquanto isso, o verdadeiro arrependimento é esquecido, o pecado é minimizado, a graça é banalizada, a fé vira moeda. Tudo isso acontece debaixo de luzes, palcos, aplausos e câmaras, mas o céu permanece em silêncio diante desses espetáculos disfarçados de culto. Muitos não querem ouvir estas verdades porque isso exigiria mudança. Confrontar o erro é doloroso. Enxergar que estás a ser enganado é desconfortável, mas é preferível a dor do despertar do que a destruição da ignorância. É por isso que esta mensagem é necessária, não para te acusar, mas para te libertar. A palavra diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa libertação não é apenas de vícios, traumas ou pecados. É também uma libertação do engano religioso. Há pessoas que abandonaram o mundo, mas continuam presas dentro de templos que alimentam uma falsa espiritualidade. Foram tiradas do Egito, mas ainda estão acorrentadas no coração. Acham que estão livres, mas vivem sob jugos invisíveis, impostas por sistemas religiosos corrompidos. Esses dois tipos de igreja criaram regras humanas e as apresentaram como doutrina divina. Colocaram fardos onde Deus oferece alívio. Criaram tradições que substituíram os princípios. E isso precisa ser desmascarado urgentemente. Não é exagero dizer que milhões de almas estão a caminhar para o inferno, acreditando que estão a caminho do céu. E o motivo principal disso são os falsos ensinos propagados nessas duas igrejas que se tornaram o centro da apostasia mundial. Elas não ensinam a verdade. Elas treinam pessoas a aceitarem heresias como se fossem revelações. Incentivam comportamentos religiosos, mas não promovem conversão. Criam líderes carismáticos, mas não produzem servos humildes. São fábricas de aparência, não de essência. Muitos ali até demonstram entusiasmo, mas não têm vida no espírito. A alegria é superficial. A fé é artificial. O amor é condicional. A pregação é vazia. E o povo aplaude, chora, dança, grita, mas continua espiritualmente morto. Essas igrejas são como sepulcros caiados, por fora belos e imponentes, por dentro podridão. E o mais triste é que quando alguém tenta alertar, é silenciado, expulso ou rotulado como rebelde. Mas Deus nunca fica calado diante da injustiça. Ele sempre levanta profetas. Chegaste até aqui. Leste cada linha com atenção. Atravessaste uma jornada de verdades espirituais que muitos recusam ouvir. E agora, depois de tantos alertas, reflexões profundas e sinais evidentes, é chegada a hora. O momento que pode transformar o rumo da tua vida eterna está prestes a acontecer. Mas antes de te mostrar aquilo que tantos evitam dizer, preciso que compreendas a seriedade dessa revelação. Não se trata de opinião, não se trata de preferências pessoais, não se trata de atacar instituições ou pastores específicos. Trata-se de abrir os olhos espirituais para enxergar aquilo que o diabo não quer que vejas. Trata-se de desmascarar os disfarces que mais almas têm levado para o abismo com aparência de céu, mas essência de inferno.
Essas duas igrejas não são facilmente identificadas por quem vive apenas na superficialidade da fé. São estruturas que, à primeira vista, parecem inofensivas, até mesmo inspiradoras. Possuem uma estética religiosa impecável, palavras doces, mensagens atrativas. Contudo, não passam de armadilhas arquitetadas pelo inimigo para enganar os incautos. Elas não foram construídas para levar o homem até Deus, mas para afastá-lo dele, lentamente, com veneno disfarçado de mel. Talvez frequentas uma delas, talvez defendes uma delas, talvez até sirvas dentro de uma delas, mas Deus, em sua infinita misericórdia, decidiu que hoje seria o dia em que a verdade chegaria até ti. Não há mais tempo para ignorar. Não há mais espaço para hesitação. O véu precisa ser rasgado. Agora, prepara o teu espírito. Respira fundo, fecha os olhos por um instante e ora a Deus pedindo discernimento, porque o que estás prestes a saber pode abalar tudo o que acreditaste até aqui. Mas, se desejares realmente ser salvo, aceita essa verdade com humildade, pois somente a verdade liberta. Os dois tipos de igreja que deves fugir imediatamente, se queres alcançar a salvação, são a igreja que não prega o arrependimento. Essa é a primeira e mais perigosa de todas. É a igreja que só fala de bênçãos, mas jamais menciona o pecado. É aquela que exalta a prosperidade material, mas esquece da santidade. É onde se faz tudo para agradar o público, mas nada para agradar a Deus. Não há confronto, não há cruz, não há renúncia. Os cultos são espetáculos, os sermões são motivacionais. Tudo é centrado no homem. Essa igreja não prepara o povo para a eternidade, apenas para o conforto terreno. E é exatamente por isso que ela cresce tanto, porque alimenta o ego, mas mata o espírito. Onde não há pregação do arrependimento, não há salvação. Foge dela enquanto ainda há tempo. A igreja que segue tradições humanas e não a palavra de Deus. Esta segunda é igualmente mortal. Trata-se da igreja onde a Bíblia é usada como enfeite, mas não como autoridade final. Onde os dogmas e costumes inventados por homens têm mais peso que as Escrituras. É a igreja que honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe. Onde há imagens, rituais repetitivos, rezas vazias, cultos a santos e intermediários que tomam o lugar que pertence somente a Cristo. É a igreja onde a tradição sufocou a verdade. Onde o Evangelho foi sepultado por séculos de práticas religiosas que escravizam a alma. Nessa igreja, muitos pensam estar a servir a Deus, mas na realidade estão presos a sistemas humanos que nunca foram aprovados por Ele. Sai dela enquanto podes. Se reconheces que fazes parte de alguma destas, não endureças o coração. Deus está a chamar-te hoje para fora desse cativeiro espiritual. Ele deseja restaurar tua fé, tua alma, tua comunhão com o céu. Agora que a verdade te foi revelada, a decisão está nas tuas mãos. Agora que sabes quais são os dois tipos de igreja que mais têm enganado, já não podes continuar a fingir que nada está a acontecer. Não há mais desculpas. Deus, em sua misericórdia, expôs diante dos teus olhos o veneno que está a destruir milhões de almas, disfarçado de santidade. A responsabilidade agora é tua. Permanecer nesses ambientes é assumir o risco eterno de viver longe da verdade. O Senhor, que é justo, não deixará sem juízo aqueles que, mesmo alertados, decidirem permanecer em estruturas corrompidas. O céu não se abre para os conformados, mas para os quebrantados. A verdadeira fé exige coragem. Coragem para deixar o sistema, coragem para renunciar ao erro, coragem para caminhar sozinho, se necessário, até encontrar a presença genuína do Altíssimo. Muitos zombarão, alguns dirão que estás a exagerar,
Outros tentarão convencer-te a ficar. Mas lembra-te, no dia do juízo, estarás sozinho diante do trono de Deus. Nenhuma tradição te salvará, nenhum pregador te justificará, só a verdade permanecerá. Aos olhos do mundo, abandonar essas igrejas parece loucura, mas aos olhos de Deus é obediência. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que tiveram de sair do meio da corrupção religiosa para viverem a plenitude da fé. Moisés saiu do Egito. Elias enfrentou os profetas de Baal. João Batista denunciou os fariseus. Jesus purificou o templo. Os apóstolos foram perseguidos por rejeitarem as tradições humanas. A história da fé sempre foi marcada por rompimentos, porque onde há mentira, não pode haver comunhão com a luz. Não basta apenas ser sincero, é preciso estar no caminho certo. A sinceridade sem verdade conduz ao erro. E Deus, por amor, trouxe-te até este momento. Ele está a mostrar-te o caminho de saída. A porta está aberta, mas não permanecerá para sempre. Há um tempo determinado para cada despertar. Se ignoras este chamado, o teu coração pode ser endurecido. E o que hoje parece claro, amanhã pode parecer distante. Por isso, decide hoje. Talvez perguntes, mas para onde irei? Onde congregarei? Quem me acompanhará? E a resposta é, vai para onde o Espírito de Deus habita. Busca a verdade em oração. Não te prendas a nomes, paredes ou sistemas. A verdadeira igreja não é um edifício, é um corpo vivo de fiéis que seguem a Cristo com sinceridade. Pede discernimento, lê as Escrituras com atenção, examina tudo e retém o que é bom. Deus é fiel para guiar aqueles que desejam andar com Ele. Não ficas à deriva. Quando tu decides andar na luz, o próprio Senhor se encarrega de iluminar o teu caminho. Ele levanta irmãos, envia direções, abre portas onde antes havia muralhas. Mas o primeiro passo precisa vir de ti, sair do erro. Desligar-te completamente dessas duas igrejas que aprisionam, iludem e desviam. Não te apegues à emoção, não te deixes influenciar por costumes. A salvação é individual, não está na multidão, mas na obediência. E quem ouve a voz do pastor, segue-o, mesmo que seja sozinho. A libertação começa quando reconheces que foste enganado, e isso dói. Enxergar que passaste anos a frequentar um lugar que parecia certo, mas era uma prisão espiritual, provoca uma ferida profunda. Mas essa dor é necessária. Ela é como a ferida do cirurgião que salva o paciente. Deus fere para curar, rasga para restaurar. Ele tira da zona de conforto para salvar do abismo. E se estás a sentir esse desconforto agora, é porque o Espírito Santo está a operar em ti. Não resistas, não empurres essa verdade para amanhã. Cada dia dentro dessas igrejas é um passo mais longe da presença verdadeira de Deus. E cada decisão tomada com fé é um passo mais perto da vida eterna. Não deixes para depois o que pode definir tua eternidade. A hora é agora. Fecha a porta da religião vazia. Rompe com a tradição morta. Rejeita o evangelho fabricado. Volta-te ao evangelho puro, simples, vivo. Volta-te a Jesus Cristo, não ao Cristo do sistema, mas ao Cristo da cruz. Deus nunca prometeu templos luxuosos, fama ou aplausos. Ele prometeu salvação, paz verdadeira e vida eterna. Mas isso exige renúncia. E talvez o que mais te prende à mentira não seja a igreja em si, mas o apego ao que ela representa na tua vida. Há laços emocionais, amizades, compromissos, até cargos. Mas o chamado do céu é mais alto que tudo isso. Quando Pedro deixou as redes, ele não sabia o que viria. Quando Paulo deixou o farisaísmo, ele perdeu tudo. Quando Abraão deixou sua terra, ele apenas confiou. E agora chegou a tua vez de obedecer. Sai dessa igreja que não prega arrependimento. Sai dessa igreja que segue tradições humanas. Sai, porque Deus está a preparar algo novo para ti.
algo verdadeiro, algo eterno. Mas esse novo só começa quando tu deres o primeiro passo, e não há mais tempo. A trombeta está prestes a soar. O noivo está à porta, e só aqueles que estiverem com suas vestes limpas entrarão.